Olá, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao canal. Se você não me conhece, eu sou a Sabrina, mas pode me chamar de Brina. E aqui eu te conto tudo que os influencers trans não têm coragem de te contar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre problemas da comunidade trans. Problemas que ela luta contra e problemas que ela mesma causa. A Santa Inquisição Trans, como eu gosto de chamar, é um grupo de pessoas que você encontra pela internet que perpetuam sempre o mesmo tipo de discurso. Se dizendo lutar pelos direitos e pela causa trans, essas pessoas se espalham por toda a internet, conquistando mais inimigos do que aliados. De forma resumida, podemos definir esses militantes em 3 palavras: chatos, intolerantes e prepotentes. Caso você faça um comentário respondendo algum famoso ou até mesmo no seu perfil pessoal, você automaticamente invoca esses militantes dos quintos dos infernos. Afinal, quem é você para falar sobre a causa trans? Quem permitiu que você tenha direito a uma opinião? A intolerância e a prepotência desse movimento têm conquistado inimigos em todos os extremos políticos. Eu particularmente não suporto o jeito que esses militantes se comunicam, como se eles fossem moralmente ou academicamente superiores que você por serem trans, e tem sempre um tipo de fala como se eles estivessem aqui para ensinar algo a você, o que é ridículo. Frequentemente vemos esses mesmos ativistas tentando negar a biologia e até mesmo o sexo biológico, o que por si só não faz o menor sentido. Se o sexo não é real, então eu, por exemplo, não seria mulher trans. Porque para ser mulher trans, eu preciso ser do sexo masculino. E se o sexo masculino não é real, não faz sentido. A biologia sempre foi uma grande aliada das pessoas trans. Afinal, é através dela que médicos e biomédicos e outros especialistas da área da saúde se formam, fazendo com que, assim, pessoas trans tenham acesso a formas seguras de fazer a sua transição. Afinal, o endocrinologista que receita os hormônios estudou biologia. Mas esqueci que faz um tempinho que esse movimento já não acredita que precisa sentir disforia de gênero para transicionar. Basta você se auto-identificar e você é automaticamente uma pessoa trans. Olha que maravilhoso. E a melhor parte é que o governo aderiu isso. Então, para ter acesso às políticas que deveriam ser para pessoas trans, basta você apenas chegar lá e se auto-identificar. Como vemos neste exemplo aqui, o influenciador Cássio Blanco decidiu usar a política do nome social para alterar seu nome para Jéssica Caiane GK. E assim, impressionar a influencer e tentar receber um convite para a farofa. Também temos o famoso caso de Brigitte Lúcia, que se autodeclara mulher trans. Vocês podem notar a semelhança, né? Porém, a nossa querida Brigitte adora manter as suas características masculinas e sempre é vista com barba bem grande e pelos corporais também. O caso viralizou pois Brigitte foi usar o banheiro da Universidade de Brasília e, ao fazer isso, foi abordada por uma estudante lésbica que informou que ali era o banheiro feminino. A reação foi essa aqui. Isso é crime previsto equiparado ao racismo. Cara, mas você é um cara. Eu não sou um cara! Não tem nada que me impeça de meter a mão na tua cara! Você vai? Você vai? Você vai? Licença. Garota! Licença. Você me respeite! Me respeite! Garota! Me respeita! Me... Vale
ressaltar que a universidade em questão possui banheiro neutro, onde qualquer um pode acessar, independente do gênero. A pergunta que não quer calar é: por que Brigitte preferiu deixar mulheres inconfortáveis ao invés de utilizar o banheiro neutro que a universidade já disponibiliza? Deixo aqui esse questionamento. Obviamente, como o mundo em que a gente vive não faz o menor sentido, houveram protestos na universidade a favor de Brigitte Lúcia, como vocês podem ver neste vídeo. O que resultou na aluna que se sentiu intimidada pela presença de Brigitte no banheiro feminino sendo expulsa da universidade. Será mesmo que essas políticas de autodeclaração são a melhor forma de garantir o direito das pessoas trans? Será que pessoas mal-intencionadas não podem se aproveitar disso? O transativismo sempre alega que nenhum homem usaria as políticas trans para acessar espaços femininos. Mas será que eles podem confirmar e garantir isso? No dia 8 de março desse ano, o deputado federal Nicolas Ferreira se autodeclarou mulher e fez o seguinte discurso. Eu me sinto mulher, deputada Nicole, e eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar: qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo: sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade, uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso para você. Após essa fala, não demorou muito para que nas redes sociais subissem diversos tipos de manifestação acusando ele de ser transfóbico. Agora, a pergunta que não quer calar é: como que a mesma comunidade que defendeu Brigitte Lúcia por se autodeclarar mulher trans condena o deputado federal Nicolas Ferreira, que também se autodeclarou? Eles podem alegar: ai, porque ele não vive como uma mulher, ai, depois ele tirou a peruca. Do jeito que as coisas estão, não falta títulos para apoiar isso. Ele pode simplesmente se dizer demi-menina, não binário, ou uma caralhada de outras identificações. Afinal, não é também essa mesma comunidade que luta para quebrar os padrões sociais de gênero? Fica aqui a pergunta. Afinal, se a declaração de Nicolas Ferreira é inválida, então a do exemplo anterior de Brigitte também é. E assim, vocês conseguem ver na prática a controvérsia dessas políticas de autodeclaração. Outro ponto muito recorrente é a forma muito grotesca que estes indivíduos militantes da causa trans têm em espalhar em suas falas. Se você for pesquisar, por exemplo, pelo comportamento do movimento histórico pelo direito dos gays, você vai ver que a luta e a militância deles eram menos degradativas à própria imagem do movimento.
A maioria dos discursos que eles perpetuavam era: queremos ser inclusos na sociedade, não somos diferentes, nascemos assim, não vem com cura que eu não tô doente. Ou queremos direitos iguais, como casamento, direito à adoção e etc. O movimento gay queria se assimilar a todos os direitos que pessoas hétero tinham, pedindo por essa assimilação sem impor toda uma desconstrução na sociedade. O que, de certa forma, é o inverso do que o movimento trans vem fazendo. É claro que, em 1992, o movimento trans começou, sim, a luta aqui no Brasil do jeito certo. De um tempo para cá, a luta do movimento trans se tornou por uma desconstrução total da sociedade. Não é o movimento trans que precisa ser inserido na sociedade. É a sociedade toda que precisa mudar para se adaptar ao movimento trans. E isso tudo é feito no processo de uma desconstrução forçada com pautas como: existem mais de 200 gêneros, a biologia é transfóbica, sexo biológico não existe. Falas que muitas das vezes impactam negativamente em outros movimentos. Afinal, se o sexo não existe, pessoas homossexuais também não existem. E quando gera toda essa problemática, e essas falas, e essa desconstrução toda forçada, quem toma a culpa não é o movimento trans, é o movimento LGBTQ. E é por isso que lá fora, na gringa, já está tendo um grande movimento das letras L, G e B querendo se separar das letras T e Q. E eu não os condeno por querer se separar. Eu mesma o faria se pudesse. Cancelar alguém por transfobia é muito fácil. Isso pode acontecer pelos motivos mais toscos, como errar o pronome de alguém com foto de anime no Twitter, fazer chá revelação, acreditar que mulheres trans são diferentes das mulheres biológicas. Essa última, que por si só não faz o menor sentido. Imagina só se o movimento gay usasse o seguinte discurso: 2 homens podem sim gerar filhos sem auxílio externo nenhum, e você é obrigado a acreditar nisso. Mas, na verdade, o movimento pelo direito dos gays, quando queriam conquistar o direito da adoção, usou discursos como: sabemos que casais homossexuais não podem gerar filhos por conta própria, mas podemos fornecer um lar seguro e cheio de amor e carinho para crianças órfãs. Consegue distinguir? E essa diferença fica cada vez pior conforme você vai analisando e comparando com outros movimentos. Parece que o movimento trans se tornou irracional, travando batalhas burras e perdidas contra a sociedade, contra a ciência e até mesmo contra outros movimentos. E isso é ruim até para pessoas trans, porque nós ganhamos a fama de chatos, intolerantes e prepotentes. E, infelizmente, eu preciso confirmar que essa é uma generalização correta. Afinal, pessoas como eu, que não reproduzem esses discursos que citei, são minoria dentro dessa comunidade. E estes são apenas os exemplos mais famosos. Eu poderia ficar aqui e citar bem mais exemplos com vocês, mas teria que ser ou uma live ou um podcast, porque são muitos. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui é como os influencers trans, eles se rendem a esse discurso. Você não vai ver nenhum influencer grande que perpetue esses problemas, não. Eles sempre ficam calados, fingindo que tá tudo certo e tudo bem. Assim, obviamente, entra mais dinheiro para eles no final do mês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Caso você concorde ou discorde com algo que eu falei aqui, pode ficar à vontade para comentar a sua opinião abaixo. E se você conhece uma pessoa trans que também não concorda com essas atitudes da comunidade, compartilhe esse vídeo com ela. Isso é tudo por hoje, pessoal.
Um beijo e até o próximo vídeo. Um spoiler para você que assistiu até aqui. No próximo vídeo, vamos falar sobre destransição e por que a comunidade trans não quer que seja falado sobre isso.